Olá, tudo bem? Como é que você está? Mais um Mente e Coração. E apesar do meu ânimo, talvez você esteja se sentindo bem cansado e é sobre isso que a gente vai falar. Há um autor chamado Byung-Chul Han, sul-coreano, naturalizado alemão, que escreveu um livro que fez muito barulho nos últimos anos. Há um livro chamado A Sociedade do Cansaço. E é um livro bem interessante porque ele fala de uma transição muito curiosa e também opressora que a nossa sociedade passou nas últimas décadas. Ele fala que a nossa sociedade, antes conhecida como disciplinar, passou a ser uma sociedade de desempenho. Qual a diferença? A sociedade disciplinar era aquela onde as instituições serviam como patrões e juízes dos seus empregados, ou daqueles que estavam veiculados a ela. Por exemplo, a empresa onde você trabalha, a igreja, as autoridades relacionadas à lei. Então havia uma fiscalização externa sobre a sua conduta. Só que nas últimas décadas a nossa sociedade passou a ser a de desempenho. Ou seja, agora o patrão, o juiz, foi internalizado. Você carrega dentro de você aquele que vai te condenar, aquele que vai te promover, aquele que vai te supervisionar, aquele que vai te avaliar, só que com uma diferença. A diferença é que na sociedade disciplinar, o juiz era externo e na sociedade do desempenho, o juiz é interno. Você certamente já ouviu falar, por exemplo, daquela famosa frase: trabalhem enquanto eles dormem. Você certamente talvez já ficou constrangido com a seguinte frase: se você não acorda às 5 da manhã com um belo de um café, medita, lê um livro, depois você programa todo o seu dia e vai trabalhar e termina às 11 da noite, então você não será bem-sucedido. Agora, quem está policiando isso? Você mesmo. Essa é a tônica desse livro, A Sociedade do Cansaço. Agora, é interessante como a mentalidade de Jesus, o jeito de Jesus nos tratar é completamente diferente da nossa sociedade atual. Olha só o que diz Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto você fica pensando que não conseguiu sucesso suficiente, projeção suficiente, que você não chegou à altura suficiente na sua carreira, como pai, como filho, como amigo, enquanto você fica aí pensando que os outros estão crescendo mais do que você, os outros estão se desenvolvendo mais do que você, os outros estão conseguindo ser mais bem-sucedidos que você, e você fica se julgando e se oprimindo, você é aquele que tem o chicote nas mãos e chicoteia as próprias costas em penitência por você não ser tudo aquilo que a sociedade diz que você tem que ser, pior ainda, tudo aquilo que você achava que deveria ser. Jesus gentilmente faz um convite. O convite de Jesus em Mateus aqui é muito simples. Deixe-me sentar na cadeira de patrão da sua vida, de juiz da sua vida. Me dá aqui esse chicote, me dá aqui a chave dessa cela, me dá aqui esse caderno de avaliação onde você tem falado tão mal de si mesmo e deixe-me que eu te avalie, deixe-me que eu te supervisione, deixe-me que eu conduza a sua vida. Por quê? Porque Jesus é um juiz muito mais misericordioso que você. Jesus é um juiz muito mais amoroso do que você, principalmente quando se trata em cobrança. Olha, muitas pessoas
Muitas pessoas mesmo, nos dias de hoje, têm sofrido demais com esse juízo interior. Têm sofrido demais com as comparações que faz com outras pessoas. E as redes sociais pioraram esse cenário. Olha, isso chegou de tal forma aos consultórios de psicólogos e aos psiquiatras que, para suportar tamanha cobrança que nós exercemos conosco mesmo, nós somos conhecidos atualmente como a sociedade mais dopada de todas. Isso mesmo que você ouviu falar. A sociedade mais dopada de todas. Para nos aturar, nós precisamos de um comprimido. Para nos aturar, nós precisamos de remédios, nós precisamos de tratamentos cada vez mais acachapantes, sabe? Aquele soco que anestesia, tem que ser remédio desse tipo. Olha, quem acompanha o Mente e Coração sabe que nós não somos contra a medicação, contra o tratamento especializado de profissionais que estudaram para isso, de forma nenhuma. Na verdade, nós incentivamos você a procurar um tratamento especializado. Agora, de forma alguma, tal tratamento ou medicação vai silenciar o seu juiz interior. Você tem um juiz interior. E se antes ele tinha uma avaliação externa para balizá-lo, agora ele é só juiz, todo juiz e toda opressão. A grande diferença e grande desvantagem é que esse juiz interior que mora aí dentro de você não te abandona. Ele te acompanha quando você vai para a cama, ele te acompanha quando você acorda, ele te acompanha no café da manhã, ele te acompanha no trabalho, ele te acompanha com você cercado de companhia ou com você sozinho, solitário. Aceite o convite de Jesus. Deixe Jesus fazer parte da sua vida, mas com autoridade. Jesus não pode ser simplesmente um conselheiro, Jesus não pode ser simplesmente um observador, Jesus não pode ser muito menos um líder de torcida que está aí comemorando quando você consegue realizar alguma coisa. Não, Jesus precisa ser o patrão. O patrão. Ele precisa sentar na cadeira de comando da sua vida. Ele precisa orientar os seus caminhos. E principalmente, ele precisa ter aquele martelo de juiz na mão. E aí quando ele bater na sua mesa, no tribunal, e você ouvir a voz dele a julgar você, avaliar você, você vai perceber que ele vai te tratar com leveza, que ele vai te tratar com carinho, que ele vai te tratar com misericórdia e graça. Houve uma cena certa vez de Jesus nos evangelhos, e ela é muito famosa, de uma mulher adúltera. Essa mulher adúltera, ela foi pega em pecado e a população ameaçou apedrejá-la. E Jesus interfere na situação. E ao interferir na situação, ele diz uma frase emblemática: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Um a um, os acusadores foram sumindo, saindo de lá, até que sobrou Jesus e essa mulher. E Jesus, que era o único ali sem pecado e que poderia acusá-la e condená-la, abre mão de fazer isso. Dispensa a mulher, dizendo que não a condenava e para ela seguir a sua vida e procurar não pecar mais. Agora, há mais um juiz que precisou ser silenciado pelas frases de Jesus. Foi o juiz daquela própria mulher. Ela poderia não ter sido apedrejada, ela poderia não ter sido punida, mas os seus acusadores ainda eram juízes externos a observar a vida dela. Jesus ainda era um juiz externo a ela, dizendo que não a condenava. Agora, e o juiz interior daquela mulher? Ninguém me apedrejou, Jesus não me condenou, mas eu sei que eu errei. Jesus liberta aquela mulher
quando ele se assenta no lugar de juiz da vida dela e diz: eu não te condeno. Se eu que posso te condenar não te condeno, muito menos você faça o mesmo consigo. Em tempos onde os juízes externos estão sendo silenciados e o juiz interno tem nos oprimido, você precisa deixar se guiar por esse Jesus que é o juiz da nossa vida, o juiz definitivo das nossas vidas. Faça isso e você vai ter uma vida de muito mais descanso, porque nada cansa mais do que um juiz implacável no nosso encalço, dizendo a nós que nós não valemos nada. Deus te abençoe, Deus te guarde, te vejo semana que vem e espero um pouco mais entusiasmado, um pouco mais determinado e um pouco mais refeito, debaixo do jugo suave, do fardo leve de Jesus. Até!